Boa noite, Letícia. Tudo bem? Seja bem-vinda a mais uma live por aqui. Agora não é nem mais live, né? Escuta aqui sobre saúde. Olha só como eu tô importante, né? Tem um programa, como se fosse um programa, né? De saúde. Que bacana. Vou esperar o pessoal entrar aqui para eu começar a falar sobre algumas coisas. Boa noite, Rayane, tudo bom? Seja bem-vinda aqui. Mais um escuta aqui sobre saúde. Opa, minha convidada já chegou por aqui. Para a gente já dar início. Boa Olá, noite, tudo bem, Lucas? bem você? Boa noite. Tudo bem? Boa noite, pessoal. Tudo bem? Prazer, para quem não me conhece. Seja bem-vinda, Marina. Obrigada pelo convite. Muito orgulho de estar aqui, viu? Muito feliz pelo seu convite, né? Obrigado, fico muito feliz. Né, você era uma das pessoas também que eu já havia colocado, né, em evidência para fazer uma live comigo, porque se tratando de saúde, eu acho que é importante a gente envolver esse trabalho multidisciplinar com outros profissionais, né? E Com certeza. agora, como eu falei, agora é escuta aqui sobre saúde, né? É um projeto que eu estou desenvolvendo e que tem dado muito certo, um engajamento muito legal. E eu vou poder, né, junto com outros profissionais, propor esse bem-estar, essa qualidade de vida para as pessoas. Principalmente nesse que estamos vivendo, né, Marina? É, Pessoal, para quem está chegando agora, hoje eu convidei a Marina para a gente falar um pouco sobre atividade física em meio à pandemia, né? Que eu acredito que muitas pessoas estão tendo que se reinventar de acordo com a necessidade que a gente está vivendo. Então, a Marina vai poder falar abertamente para a gente como se reinventar, o que poder fazer nesses tempos. Para quem não me conhece, eu sou fonoaudiólogo, sou formado pelo Instituto Metodista Isabela Hendricks, atuo como generalista na área e desde que eu formei já estou trabalhando. Então, assim, estou fazendo tudo que a fonoaudiologia está podendo me proporcionar nesse momento. Então, Marina, eu vou passar a palavra para você se apresentar, tá bom? E fica à vontade, tá bom? Obrigada, Lucas. Gente, primeiro, antes de qualquer coisa, eu quero agradecer, porque nós já temos uma amizade desde pequenininhos, né, Lucas? E Exatamente. aí eu fico aqui segurando para não chamar de Luquinhas. Fica à vontade. E muito feliz, muito orgulhosa mesmo, né, de você ter seguido essa carreira que é super importante. Eu mesma já precisei, né, ter esses tratamentos e como te disse, cara, parabéns mesmo. Estou muito feliz pelo seu sucesso, né? Que o seu sucesso seja minha felicidade também. Obrigada, Marina. Então, para quem não me conhece, né, eu sou Marina Coelho, eu sou formada em Educação Física, sou formada em licenciatura pela Unipac Ponte Nova e bacharel pela FDV em Viçosa. Especialista em emagrecimento, né, nutrição e emagrecimento. Trabalho na Academia Êxito já há 7 anos. Entrei como professora, fazendo avaliação física, atuando também como personal trainer e hoje eu tenho orgulho de ser coordenadora também da academia. Então, a gente vai só aprendendo, né? Falo que é uma série de conhecimentos que a gente vai ganhando e tendo as experiências, e agradecendo pelas oportunidades também que a vida dá. Certamente. Parabéns pelo currículo e por ser Obrigada. tão excelente, por desenvolver um trabalho maravilhoso. Eu já acompanho seu trabalho há um bom tempo, né? Sim, E as pessoas que precisam do seu trabalho se sintam assim grandiosos, né? Por chegar no seu conquistar mesmo as suas metas, né? Através do seu auxílio.
Então, isso é muito gratificante de se ver. Muito gratificante mesmo, não? Poder ajudar as pessoas assim a se enfrentarem, né? Chegarem no sonho, alcançar o objetivo que quer, é muito gratificante, muito mesmo. Verdade. Marina, eu separei umas perguntas aqui para eu te fazer, tá bom? Ótimo. A gente vai iniciar, né, à medida que as pessoas forem chegando também, a gente dá uma pausa, né, faz esse apanhado que a gente está fazendo aqui hoje e continuamos. A pergunta que eu tenho aqui hoje é a seguinte: quais exercícios podem ser feitos em casa? Ótimo. Então, em casa dá para fazer uma série de coisas, né? Não é desculpa, hein, pessoal? Dá para treinar em casa, dá para ter resultado. Então, assim, dá para a gente poder fazer exercícios aeróbicos, que são os considerados para o emagrecimento, né? Polichinelo, corrida no lugar, deslocamentos, várias sessões de coisas. São vários exercícios mesmos que a gente usa para poder emagrecer. Para quem quer ganhar massa ou uma definição muscular, né? Alguma coisa assim mais para o lado do ganho, a gente pode também fazer exercício com o peso do próprio corpo. Ou usar o que a gente tem em casa mesmo. É pacote de arroz, é pacote de feijão, é usar uma mochila que você tem lá de viagem, de peso. Dá para fazer uma série de exercícios. Então, assim, é indicado, só que você procura um profissional para saber quais exercícios são os mais indicados para você, né? No caso da pessoa que quer emagrecer, qual que é o exercício mais indicado? No caso da pessoa que quer ganhar massa, qual é o exercício indicado, né? Quais são as restrições ou não, se a pessoa tem alguma dor ou não, né? Se o histórico de saúde dessa pessoa tá ok, se tem algum problema de coração, enfim, pressão ok. E aí a gente monta um treino de acordo com o que a pessoa tem mesmo em casa, é super tranquilo e dá resultado. Ah, que bom. Então, assim, as pessoas podem ousar de coisas que tem em casa mesmo, né? Como você me Sim, cadeira, toalha, falei mochila, a gente treina com pacote de arroz, pacote de feijão. E assim, eu sou prova viva que no início da quarentena eu tava na roça, né? E eu falou. usava essas coisas para treinar. E, Lucas, ficava dolorida a mesma coisa, sentia o estímulo muscular da forma, né, assim, que tem que sentir. Então, claro que a gente não tem a sobrecarga igual tem numa academia, né? Mas não precisa de ficar parado, não. É só levantar o bumbum do sofá e começar a movimentar que vai dar certo. É, não é desculpa para ser sedentário, né, Marina? Não, não é desculpa. Que bom. A segunda pergunta é o seguinte: como os personal trainer podem contribuir nessa prática dos exercícios físicos? Ótimo, então. Nesse período de pandemia, o que que a gente tem feito muito? Treinamento online, né? A gente combina os horários da pessoa, conversa sobre que nem eu falei, se tem alguma dor ou não, se tem alguma indicação médica ou não, se tem algum problema de coração ou não, né? Mediante as informações que a gente colhe, a gente monta o treino. Para saber também o objetivo da pessoa, né? Se é emagrecimento, se é só saúde, se é ganho de massa. E aí a gente faz o treinamento online por chamada de vídeo ou pelo aplicativo Zoom. Ou também agora a gente está liberado para poder ir atender nas casas, né? Então, se o personal pode ir até a pessoa, ou a pessoa vir até o personal e continuar também com o treinamento online. Então, agora a gente está com uma série de coisas que podemos fazer, né? Menos a academia que não está liberada por enquanto, né? Tem algumas cidades que sim, outras cidades não. Verdade. E também entra muito na questão, assim, você faz o seu trabalho, mas ainda assim, ousando as medidas, né, preventivas, Sim, né, tomando sim. todos os cuidados. Ótimo, ótimo você ter comentado isso, Lucas. Então, quando a gente vai atender no presencial, a gente vai de máscara. Eu gosto de colocar proteção facial também, né? Até para me prevenir e prevenir a pessoa também, né? Porque às vezes eu vou ter mais contato com outras pessoas, né? E a pessoa que vai vir até mim vai ter contato comigo. Chega na minha casa, álcool em gel, ou né, na casa da pessoa, álcool em gel, tapete para desinfecção do tênis, né? Sim, Encostar na pessoa e tal, álcool toda hora, mas sempre manter a distância, né? Não precisa também de estar perto. E é aquilo que eu falo, o que a pessoa sentir mais confortável. Tem pessoas que vão querer
ficar mais distante. Tem pessoas que, né, vão querer chegar um pouco mais perto, mas ele tomando a distância de segurança. Então, assim, é a nova era, né? A nova era que a gente está vivendo. E dá para treinar, dá para atender com tranquilidade. Com certeza. E é um ponto que, assim, eu acho que todos os profissionais estão tendo que se reinventar mediante essa situação, né, Marina? Quando você fala de toda essa paramentação aí de biossegurança, eu me vejo muito nesse contexto, né? Porque eu também estou realizando atendimentos em domicílio, né? Realizo atendimentos em clínicas, então tem todo esse cuidado, tem toda essa paramentação, né? Então a gente está tendo que, assim, se adequar mesmo a essas condições. Sim, e querendo ou não, né? A gente que é profissional de saúde, a gente promove a saúde. Sim. Antes do médico ir lá, passar um medicamento, descobrir uma doença, a gente pode prevenir. Então, assim, por que não fazer, né? O exercício também aumenta a imunidade, feito de forma correta, bem orientada. Então, assim, querendo ou não, a gente está também na prevenção contra essa pandemia, né? Certamente, com certeza. Então vamos para a próxima pergunta. O que devo fazer se caso eu sinto dor após realizar essa prática de atividade física em casa? Ótimo. A dor muscular, o dolorido muscular é normal. Se essa dor tiver uma dor em excesso, aí é interessante você procurar o profissional que te passa o exercício. Por isso que eu falo sempre para ninguém fazer exercício, né? É aleatório, fazer por conta própria. Porque com a ajuda do profissional, o profissional vai estar sabendo ali o que ele passou, né? O que você executou. Então, assim, a dor muscular é normal porque são microlesões bem pequenininhas que a gente causa quando faz o exercício, né? E Uhum. aí, conforme vai fazendo exercício, o corpo vai adaptando com o passar das semanas e a dor some. É uma dor normal. Se a dor for uma dor articular, no joelho, na coluna, nos ombros, né, tornozelo, aí é uma dor da gente procurar mesmo um atendimento, né? Mas aí, se você estiver fazendo um acompanhamento com um profissional da área, no caso o personal, ele vai saber indicar se é uma dor que é para procurar médico ou não. Porque nesse período também é melhor que a gente fique em casa, não fique procurando hospital, né? Então, Exatamente. isso é muito importante que as pessoas tenham acompanhamento mesmo, tenham orientação de um profissional da área, para não fazer nada fora do roteiro, fora do que o personal organizou ali, prescreveu, para não ter essas dores indesejadas aí. Sim. E uma coisa que eu, né, tô pensando aqui no momento da sua fala é que eu acredito que assim, essas dores também podem acontecer devido à carga excessiva desses exercícios, né? Às vezes você faz uma prescrição que o indivíduo ele tem que treinar tanto tempo, mas ele acaba duplicando, Entendendo? né, a dose do exercício, né? Exatamente, isso é muito importante. Gente, façam somente a quantidade que o profissional prescrever, porque ali a gente já tem um controle, já tem organizado pelo objetivo que você quer. Se você faz uma quantidade a mais, você está atrapalhando o resultado que a gente programou, né? Então, assim, se você descansa mais que o necessário, se o personal, por exemplo, colocou para você descansar 30 segundos e você descansa um minuto e meio, você também está atrapalhando o resultado. Então, até com o descanso, a gente tem que ficar atento, porque, querendo ou não, se você faz uma coisa que não está prescrita ali e organizada, você está atrapalhando, né? Mexendo no resultado de uma forma negativa. Sim, verdade. E também uma coisa que entra muito também, Marina, é a fadiga, né? Sim, aí por isso que o personal ele tem que organizar. Quantos dias na semana essa pessoa vai fazer exercício? Quantos dias ela vai descansar, né? Se ele vai treinar todos os dias, certamente um dia vai ser uma musculatura, outro vai ser outra. Um exemplo, se eu vou malhar a perna na segunda-feira, na terça-feira é orientado que eu faça braço. Se eu for homem, gosto de malhar só membros superiores, na segunda eu vou malhar peitoral, na terça eu vou malhar costas. Porque se eu malhar o mesmo músculo todo dia, eu vou fadigar e vou machucar. Então, essa alternância é muito importante nesse processo, né? Essa programação é
Fundamental. É a parte principal do treino, né? É a primeira parte que a gente vai fazer se a pessoa quiser começar a treinar. Uhum. Sim. Então vamos lá. A próxima pergunta é o seguinte, eu acho que assim, é o que todo mundo quer saber, né? Atividade física colabora para o processo de emagrecimento? Muito, gente, muito, muito, muito. O que que é o emagrecimento? Eu falo que o emagrecimento é matemático, né? Você tem que comer menos e gastar mais calorias, gastar mais energia. Então, o que que acontece? Se você fica só ingerindo e não gasta, isso vai acumulando e você vai só engordando. Então, por que que o emagrecimento é necessário, o exercício é necessário para o emagrecimento? Por causa desse gasto. A gente precisa manter o metabolismo acelerado. O legal de hoje é falar, meu metabolismo é lento, né? As pessoas falam muito isso. Mas é porque às vezes não faz o exercício adequado. Tem gente que tem muito mais energia, tem gente que é, né, assim, mais ou menos, é mais preguiçoso, vamos falar assim, né? E a gente tem que ver a atividade física para agradar essa pessoa, né? As pessoas geralmente elas não gostam de sentir dor. Essa é a verdade que a gente já descobriu. Mas a dor do exercício é uma dor que é boa. E dá também para a gente procurar atividades que a pessoa gosta de fazer, né? Ai, Mari, eu quero emagrecer, mas eu não gosto de ir para academia pegar peso. Legal, vamos fazer uma dança, vamos fazer um funcional com o peso do seu corpo. Não precisa ser necessariamente puxar peso. Sim, exatamente. E a próxima pergunta, Marina, é o seguinte. Eu acredito também que muitas pessoas têm dúvida em relação a isso. Eu também tenho. É adequado consumir algum alimento antes de vir a fazer, né, esse treino? Sim, o que que acontece? Muitas pessoas que gostam de fazer o jejum intermitente, fazer aeróbico em jejum, que é o exercício em jejum, só que isso tem que ser uma coisa muito bem alinhada. Para a pessoa fazer o jejum, ela tem que ter um acompanhamento de um nutricionista, porque ele tem que calcular qual foi a última refeição dela para ela conseguir render, né, nesse jejum e nesse exercício. O que que é aconselhado? Que você coma para te dar energia para o treino que você vai fazer. Se você não tem energia do que comer, o corpo ele começa a pegar energia do músculo, que chama o glicogênio muscular. Pega a glicose lá do pâncreas, né? A insulina do pâncreas. Então, assim, isso vai acarretando uma série de disfunção, de coisas que são desequilibradas no corpo. E aí, pode também trazer tontura, pode trazer desmaio. Por isso que, né, uma alimentação correta é adequada e tal, para atividade física ser, né, ter o efeito que foi programado. É Sim. muito importante, sim. Uhum. Eu vejo que muitas pessoas, né, assim, posso estar enganado também, eles fazem um consumo de shake, de suplementos, né, antes de fazer algum tipo de alimentação, ou seja, com uma fruta, né, ou né, outro tipo de alimento. Você acha que isso causa alguma interferência, gera né, alguma consequência? O shake não é legal porque você troca uma alimentação, né, que poderia estar sendo algo saudável, algo que não é industrializado, né, que não passa por muita química, por uma refeição. Então, assim, eu, Marina, particularmente, não, né, quem sou eu para falar, né? Fala muito melhor. Os suplementos alimentares, né, o suplemento whey, esses outros tipos de suplemento que as pessoas usam, ele tem que ser de uma forma orientada também, porque é melhor que seja depois do treino, né? Não pode. Voltou aí para você? Oi? Voltou, né? Deu uma caída aqui. Voltou. Voltou. Então, assim, os shakes, o suplemento, é melhor que uma nutricionista indique, né? Que nem eu falei, entre comer e usar um shake é muito melhor comer, porque não é industrializado, né?
É uma coisa mais natural e aí é uma coisa que talvez fará mais bem para a pessoa, né? Sim, verdade, faz todo sentido mesmo. Às vezes muitas pessoas desconhecem isso, né, Marina? Então, eu acho que Sim, é muito importante, assim, pensar esses marcos que às vezes surte maior efeito, né, para quem está entrando nesses sim, processos. exatamente. Então, a última pergunta que eu tenho aqui para você é assim, é a que todo mundo, né, agora está tendo que fazer, né? Posso fazer exercícios ao ar livre? Deve. Deve fazer exercício ao ar livre, contanto que não tenha aglomeração, né, Lucas? Então, assim, se você estiver Verdade. sozinho ou tiver com alguém que já mora com você, ótimo, perfeito. Porque é melhor que a gente faça exercício mesmo sem o uso da máscara, né? A gente até conversou sobre isso, porque o tempo todo ali a gente fica inspirando mesmo CO2, né? E Sim, assim, não é tão legal. Pode dar falta de ar, pode dar tontura, pode levar a um desmaio. Então, assim, é mais interessante mesmo que você ou faça dentro da sua casa, né? Numa área externa, ou faça ao ar livre, mas com alguém da sua casa. Que não seja pessoas diferentes para não ter outros contatos, enfim. Mas é muito melhor. E até para a cabeça, viu? Faz muito bem, né? Respirar um ar limpo, um ar puro, ver natureza, né? Faz muito bem para a cabeça. com certeza. E assim, pensando nesse cenário, né, que estamos vivendo, eu acho que todas as pessoas estão assim agoniadas, né? Porque quando que eu vou sair, Aham. poder assim ter a minha rotina de vida normalmente, né? Então, assim, esse processo aí é uma reinvenção mesmo, né? Antigamente as pessoas treinavam em coletivo, né? Hoje em É, dia, isso está sendo mais reduzido, né? é complicado, é tudo muito novo, né? Pra gente. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. É tudo muito novo, né? Eu acredito assim, até para no início da quarentena, eu acho que deu muito desespero, né? Das pessoas, ai, não aguento ficar em casa, ai, não aguento, não aguento. Mas é uma coisa da gente parar, respirar. É o que tem para agora? Legal, vamos aproveitar, tirar o melhor disso para agora. Vamos aprender com o que tem agora, né? E assim, aproveitar a família também, né? Quantas vezes a gente sai de casa para fazer física sozinho ou vai para academia e não chama a família, né? Oportunidade agora de estar mais perto, né? Certamente. É o que eu vivo falando também, né? Pensando também que a gente tem que tirar assim, lições positivas de tudo isso que está acontecendo, né? Até mesmo estar perto da família, dos amigos, em partes, né? Restringindo todo tipo de aglomeração, mas é um tempo de reinvenção mesmo. É o que eu assim, tenho falado com todas as pessoas que passam por mim, seja pacientes ou amigos mesmo, que eu passei por isso, sabe? Eu formei recentemente, então assim, eu tinha uma proposta de trabalho montada, mas aí não aconteceu da forma que eu queria. Então, e aí, quais são os meios que eu tenho para eu, né, conseguir montar a minha carreira, fazer meu nome, mostrar minha profissão, né, mostrar meu trabalho. Então, assim, é uma reinvenção constante mesmo. Sim, a gente também, né? Tínhamos o trabalho fixo, trabalhávamos o dia todo na academia, o dia, né, inteiro lá. E agora a gente tem que sair, vai na casa de uma pessoa, volta, atende online, chega, recebe a pessoa para treinar em casa. É assim, é reinvenção total mesmo. Mas graças a Deus, né? Eu tô pensando nisso, né? E aconselho as pessoas também a pensar com esse lado positivo de gratidão. Porque quando a gente é grato, né, a gente libera também hormônios bons do corpo. Então, uma coisa está muito interligada com a outra. Sim, faz todo sentido, Oportunidade de aprender, né? Sempre, todos os dias. com certeza. Eu gostaria também, assim, de poder contribuir um pouco, né, com a sua área, né? Se você tiver alguma pergunta aí, quiser me fazer Ó, também, tenho estou... sim. Gente, muito. Eu já precisei, né, de tratamento de fonoaudiólogo, né? Como eu falei. E para minha área, o trabalho de Lucas é muito importante, porque eu falo com pessoas o dia todo
e é com música, é som alto, então na hora que eu vejo eu tô falando muito alto. Eu tô gritando. Então, na maioria das vezes, eu chegava em casa rouca, né? Então, assim, a gente vai falar dessa parte, mas é incrível o quanto o trabalho dele foi importante para minha área, né? Para curar minha voz, que é um dos meus instrumentos de trabalho, né? Com certeza. E pensando também, Marina, que assim, imagina você sem voz, como que você iria, né, trabalhar, como que você iria desenvolver, né, as suas estratégias, né, com seus, né, com as pessoas que necessitam do seu trabalho. Sim, e o que era muito legal, Lucas, eu vou até compartilhar isso aqui com vocês. Eu dava aula de Zumba e de Hitbox, que são aulas coletivas. E quando a aula é coletiva, o professor tem que passar energia para os alunos, tem que motivar. E aí eu achava que tem que gritar. Vamos lá! Bora, galera! Ela até dói até hoje. Bora! Força! Todo mundo e dá uma música, um passinho, e grita. Então, assim, faz parte, né, do professor de educação física ter essa energia toda. Mas aí eu tive que aprender. Aí eu tive que aprender a falar mais devagar, gesticular e abrir o meu vamos lá! É Então, isso mesmo. é, respirar, trabalhar o meu fôlego por causa da minha voz. Então, assim, foi como é que fala? Uma aprendizagem, assim, que eu tive que dar uma freada. E teve aulas, Lucas, que eu não podia falar nada. Porque eu Sim. tava tão rouca que eu tinha que falar assim pro pessoal, 2 para a direita, e fazendo mímica, porque a voz ele já não dava conta mais. Mas assim, nesse período de pandemia, o que que você indica? Quais são os cuidados para cuidar da voz? Então, assim, a gente tem uma série de cuidados, né? Eu vou falar dos cuidados que, assim, eu sempre oriento para todos os profissionais, seja para profissionais da comunicação, né? Ou seja para profissional cantor, né? Ou para você que enquadra, né, no primeiro tópico, que é o profissional da comunicação, você utiliza o instrumento, de trabalho que é a sua voz, né? Eu sempre indico, né, realizar o método de hidroterapia, hidratar bastante o corpo, porque uma vez que o corpo está hidratado, automaticamente a nossa prega vocal ela estará hidratada também, né? Então a hidroterapia ela assim, ela tem que andar em conjunto com o nosso corpo. Eu sempre falo com os meus pacientes, faz podcast, anota lembretes, põe aonde que você tem mais ponto fixo no dia. Que aí vai ser um lembrete para você. Você precisa hidratar o seu corpo, porque a minha prega vocal necessita de hidratação também, né? Outro também fator que a gente indica também é que essa pessoa não cometa abusos vocais, né? Tenta reduzir o máximo possível os gritos, o falar alto ou falar competindo com o som que está naquele ambiente, que é o que você automaticamente, né, produz, né? Exatamente. Pode puxar minha orelha aí se tiver jeito, porque até hoje, depois do tratamento, ainda é difícil controlar o nível da voz. Com certeza, exatamente. Então a gente sempre orienta, né, essas pessoas a tentar reduzir, né, a cometer mesmo esses abusos vocais, de gritar, de falar alto, né, de competir com o barulho daquele ambiente, Sim. evitar consumir excessos de álcool, de fumo, né, principalmente quem fuma tem que ter um cuidado redobrado, né, porque às vezes a pessoa está se sentindo bem, mas de uma hora para outra ela começa a ter rouquidões persistentes, aí, né, vai investigar devido ao fumo. Ele teve, né, certo tipo de patologia na prega vocal e aí necessita de um tratamento mais especializado, com otorrino, com fonoaudiólogo, né? Então, assim, a gente sempre indica para essa pessoa, né, ter esse cuidado, né, com a bebida em excesso, com o fumo em excesso, principalmente agora na pandemia, as pessoas estão muito susceptíveis, né, a consumir muito álcool, a Sim. consumir muito cigarro, né? Então, assim, se ater mesmo, ficar ligado nessas orientações, né? Estão mais Por, ansiosas, né? E aí começa a descontar, tanto na bebida quanto no fumo, né? claro, com certeza. E assim, a minha preocupação enquanto profissional é que é o seguinte, né, a pessoa está tão susceptível a consumir, né, esses fatores aí, que depois que passar, aí, nossa, mas antes eu tinha uma voz bacana, não ficava rouco, não tinha pigarro, não tinha nada.
e agora eu tenho isso, então vamos investigar lá atrás, né? Tudo que influenciou para que isso esteja acontecendo hoje, né? Então, assim, eu tento conscientizar as pessoas da melhor maneira possível para ela entender a gravidade que certas coisas podem ir a causar, né, na saúde vocal como um todo. Ótimo. Outra dica também que eu já falei, né, é tentar reduzir essa competição, né, no ambiente ruidoso. Isso é muito importante, porque assim, quanto mais barulho tem no ambiente, a tendência é que a gente, né, aumente mais a voz, né, fale mais alto. Então, se você for aumentar, que você tente falar mais pausadamente, sobrearticulando melhor os sons, né, que entrou ali naquele modelo que você tinha falado antes. Então, assim, são dicas que são importantes mesmo a pessoa entender, não faz todo sentido, né, para o meu contexto de saúde mesmo, né? Sim. E tem algum exercício que a gente pode fazer em casa? Tem sim. Eu sempre falo que os exercícios de aquecimento e desaquecimento, eles são primordiais para a nossa voz. Ainda mais quem é profissional da comunicação que utiliza a voz, né? Então, assim, esses exercícios, eles ajudam muito, eles vão contribuir para a sua saúde vocal de uma forma geral. Então, assim, tem vários exercícios, né? A gente tenta adaptar exercícios de relaxamento muscular, na região cervical, na região da laringe, Uhum. massagem manual da laringe, vibração de lábio, vibração de língua, né? Trabalhar a respiração, né? Manter uma respiração abdominal e deixar que ela se expanda, né? Aqui na região das costelas, mais ou menos, falando popular para as pessoas. Enfim, tem exercícios, né, que são fundamentais mesmo, que ajudam essa pessoa, tanto no aquecimento, para usar a voz e o desaquecimento após usar a voz, né? Então, assim, são coisas assim simples que às vezes em qualquer lugar que você esteja, você consiga fazer, sabe? Sim, acontecia muito comigo isso, viu, Lu? Quando eu não aquecia, eu já chegava forçando. E eu não sei se tem alguma coisa a ver, né? Depois, quando a gente acorda, a voz fica diferente, né? Fica parada. Claro. E na hora que você começa a falar, você já quer forçar. E tem realmente isso. Acontece muito de várias pessoas falando ao mesmo tempo e você quer sobressair a pessoa e fala mais alto para todo mundo te ouvir, né? Verdade, exatamente. E agora, assim, Marina, uma coisa também que eu sempre deixo claro com as pessoas é o seguinte: se possível, realizar repouso vocal. Não está utilizando a voz naquele momento? Vamos fazer um repouso vocal. Vamos criar o hábito de fazer o repouso vocal. Uhum. Comigo, a pessoa já tem uma carga extensa de utilizar a voz de segunda a sexta. E ali só liberando carga, só liberando carga. Chega uma hora que, né, não há prega vocal que aguente tanta sobrecarga, né? Então eu sempre oriento, gente, vamos criar o hábito de fazer repouso vocal, vamos criar o lembrete. Você, por exemplo, trabalhou até 4 horas, nós 5 horas, 6 horas, vou estar em casa. Então vamos fazer um repouso vocal. Alguém chegou para falar com você, pega um papel em branco, uma caneta, estou de repouso vocal. Marina, precisa pegar isso, você anota, tá em cima do guarda-roupa. Então, assim, você precisa criar hábitos que vai te ajudar, Olha sabe? só. Então, assim, tudo é questão de adaptação mesmo e criar hábitos. Ó, Hábitos é verdade. E com os ouvidos, Lucas? Quais cuidados tomar nessa pandemia? saudáveis. É muito bom você ter entrado nessa pergunta, porque no caso de você, vou dar o seu exemplo, você tem dois fatores. Você utiliza a voz e utiliza a audição também. A audição pelo fato que você está exposta àquele nível de intensidade do som que está muito alto, né? Além de ter a intensidade do som que está alto, seja de uma música, mas ainda tem aquela poluição sonora das pessoas naquele momento, né? Uhum. Então, assim, eu sempre falo, nós temos uma estimativa de exposição até 80 dBs que nós podemos ficar expostos. Passou disso, já é prejudicial para a audição. Então, assim, por que não usar um protetor auditivo para acoplar, né, esse som, né, naquele momento ali? E outra coisa, Marina, fone de ouvido. Fone de ouvido, assim, todo mundo sabe Polêmico.
prazeroso para ouvir música, para relaxar. Mas muitas pessoas abusam desse Ah, dispositivo, sabe? Aumenta muito, até mesmo em academia, né? A gente vê muito constante isso. Então eu falo, quer usar o fone de ouvido? Use moderadamente, abaixe, coloque uma intensidade que você consiga ter a percepção do seu ambiente. Porque às vezes a pessoa está com o fone tão alto que eu chego para te chamar a pessoa, ela não me ouve, né? Ou até mesmo você dá um comando para ela, você solicita, né, ela alguma coisa, ela não compreende, porque o som está tão alto que ela não está conseguindo ter noção do que está se passando no seu ambiente. verdade. Então, assim, se ater mesmo, né, em questão do fone de ouvido, com esse cuidado é muito, muito importante, né? Tanto assim no ambiente de academia, né, em casa, né, no ônibus, que eu, assim, presencio constantemente, né, as pessoas estão ali, né, vibrando aquele som e esquece que aqui tem ouvidos, né? Nós temos células ciliadas que são ouro, eu falo que é ouro, né? Uma vez que essa célula é lesionada, ela não vai se regenerar, ela não vai nascer de novo. E aí que vai Hum, aparecer alterações auditivas, as perdas de audição. Não é o que ninguém quer, né? Ter que usar claro. um aparelho auditivo com, né, 20 anos, com 24 anos de idade, né? Ótimo, ótimo, Lucas. E uma dúvida que eu tenho, isso é coisa minha mesmo, assim, tomar ou comer coisas geladas prejudica a voz? Então, Marina, assim, eu nunca li nenhum artigo, nunca vi evidências científicas que pudessem comprovar que podem causar alguma questão vocal. Assim, eu, como profissional, nunca vi. Posso pesquisar e falar. Mas vamos pensar, né? Se o seu corpo está quente e você tomou água gelada, pode ter um choque térmico ali, né? Então, assim, e aí você pode, né? Não sei, um resfriado no outro dia, né? Ou uma obstrução, né, nas vias aéreas. Mas em questão de voz, assim, eu nunca vi nenhum respaldo científico, né, nenhum estudo que possa evidenciar que a água gelada pode causar, né, algum dano vocal. Ótimo. Ô, Lucas, e qual recomendação você dá para as pessoas agora, assim, nessa época de pandemia, com os cuidados com o ouvido também? Certo. É assim, igual eu falo, né? Assim, muitas pessoas têm hábito de usar cotonete, né? Nós sabemos que a cotonete, né, ela é essencial para limpar a parte externa do ouvido, né? Aqui, ó, o pavilhão auricular, né? O conduto do ouvido, né, ele é mais ou menos assim, ó. Então, vamos pensar, se eu for colocar cotonete e aqui tá a cera de ouvido, eu vou empurrando, né, para frente aqui a cera toda lá para dentro do Aham. conduto, paulando essa cera na minha membrana timpânica. Aí vem, né, aquela sensação de ouvido tampado, né? Aí a pessoa chega, nossa, mas eu estou ouvindo muito pouco. Aí vai fazer um exame de audição, a audição está normal, mas vamos investigar melhor. Realizamos uma meatoscopia, investigamos que tem lá, né, uma rolha de cera. Então, às vezes, assim, por não ter tanta, né, ações educativas que possam orientar as pessoas, então eles acabam fazendo isso de forma errada mesmo, né? Então aí que entra, né, o nosso papel como profissional de orientar mesmo, que a cotonete é essencial para limpar a parte externa. A cera do ouvido, ela é proteção, né, contra bactérias, né, infecções de modo geral. Então, isso é muito importante das pessoas entenderem, sabe? Ótimo. Muito E bem explicado. obrigado. E assim, e no mais é se ater mesmo, né, à exposição a níveis de pressão sonora elevados, né, que são esses barulhos intensos, né, de caixa de som de carro, né, fone de ouvido, né. E, então, assim, pensando, né, se é uma pessoa que trabalha no ambiente ruidoso, vamos usar o protetor, vamos usar o PI, né, vamos fazer nossa parte, né, porque você já tem aquilo disponível. Então, é só colocar em prática, né? Sim. Ótimo, Lucas. Muito bom falar sobre a saúde, porque é pouco conhecido, né? A área, assim, todo mundo fala atividade física, mas os exercícios para a voz também são importantes, né? Claro, certeza. E outra coisa também, Marina, que eu acho muito importante, eu nunca fui de frequentar academia, sempre passei em trajetos que sempre tinha academia, e eu sempre ficava me perguntando,
Porque as pessoas estão ali e aí estão gritando, estão fazendo, né, aqueles ataques bruscos mesmo. Eu falei assim, gente, como que pode, né? Às vezes, se a pessoa tivesse ali uma ação educativa, né, de alguém para orientar, ele ia se ater que isso não é recomendado. Né? Quando a pessoa está praticando atividade física, é ideal que ela se mantenha assim, calado mesmo, que ela realize um repouso vocal, né? Tanto da voz e também na questão da audição, né? Então, faz toda junção, sabe? Juntar, né? Conjunto, né? Sim, Sim, é um conjunto. é um Sim, conjunto, exatamente. ótimo. Tem mais alguma coisa que você gostaria de trazer para nós aqui? Não, por enquanto é só. Pessoal, deixa aí nos comentários as dúvidas de vocês, tanto Isso. para mim sobre atividade física, quanto para Lucas, né? Sobre essa questão de voz, de ouvido. Deixem nos comentários. Quem tiver vergonha agora de comentar, deixar as perguntas aí, manda a gente no direct, para a gente Pode. poder ajudar as pessoas também, né, Luquinhas? Continuarem Claro. nessa Exato. quarentena. Então, gente, quem tiver dúvida, pode mandar aqui pra gente uma vez, pra gente poder ajudar, né? Responder vocês. Sim, exatamente. E até estava conversando com algumas pessoas hoje, Marina, que estavam me mandando direct, né, me parabenizando pela iniciativa e falando assim, nossa, é muito bom ter conteúdos assim, porque às vezes eu estou num mês que eu não estou podendo gastar, então eu vou ali na sua live e vejo que tem aquela interface com outro profissional e falou aquilo que eu precisava ouvir. Então, assim, é Exato, bom, de certa forma, está conseguindo ajudar outras pessoas, né? com certeza. Agradecendo o comentário de Igor, né? Ele E colocou parabéns pela iniciativa, amigo. Ótimo. E teve uma pergunta aqui, ó, de Isabela. E as mães em casa, com questão da voz, né? Do repouso vocal. assim, entra muito no que eu falei, né? É lógico, assim, se tratando de filhos, né? A gente vê que às vezes pode ser impossível, mas eu acredito que você consiga trazer isso para si, né? Então, no momento que você quer chamar a atenção do seu filho, por que não tentar se aproximar dele, né? E falar de forma mais pausadamente, sobrearticulada, né? Eu acho que seria uma boa. É lógico que vai ter casos que isso não será possível, mas como eu sempre falo, tudo é questão de criar novos hábitos, né? Então, dá para fazer dessa forma. Vai por Dá, vamos tentar, Isa. obrigada, viu? Para quem mandou aí, que eu não consegui. Isabela. Obrigado, viu, Isabela, pela pergunta. Mas vai que dá certo, viu? Tenta fazer e depois você me manda um direct e me conta como que foi. Verdade, verdade, isso mesmo. Gente, e aí, perguntas, dúvidas? Quem tiver vergonha, manda pra gente no direct. Tem uma caixinha aqui, pessoal, pode deixar para a gente aqui. Aproveita esse espaço. Esse espaço é para você Aproveita. estar aqui para compartilhar conhecimento mesmo, para ajudar de alguma forma. Exatamente. Vamos fazer a pose para o print, então, Lucas? Ó, Podemos. chegou pergunta, chegou pergunta. Tem algumas dicas de controle de voz em aulas longas com som muito alto de música? Ó, esse é meu amigo, personal também, Lamartine, que é dono do Extreme Treinamento. E aí, geralmente, ele dá aula de funcional lá, Lucas. E realmente é isso mesmo. No funcional, a gente coloca a música mais alta mesmo para dar aquela questão da motivação, né? Que a gente Sim. comentou no início. Quais são as dicas aí para ele? Então, a primeira dica, é a dica ouro que a gente sempre dá, é o seguinte: é lógico que vamos pensar que tem um compartimento eletrônico que produz um som muito intenso. Então, por que não usar um outro compartimento eletrônico para ajudar você? Que é aquele microfone. Uhum, Seria ideal para esse caso, porque você vai estar mantendo o seu controle vocal e você vai estar passando de forma tão assim, sem ter nenhum, praticar um abuso vocal, porque você vai estar usando esse dispositivo eletrônico, que possivelmente vai ajudar. Essa é a dica mais importante que eu tenho para te dar. É ótimo. fazer esse dispositivo eletrônico, que é o microfone. Que aí ele vem uma caixinha aqui, né? Uhum. Só não Esse. cometa, só não cometa o erro da pessoa aqui, porque eu usava o microfone e falava o tempo todo da aula. Ah, não, aí não pode, né? Então, não... Falava, falava. Aí tem que colocar o microfone e falar de uma forma tranquila, porque as pessoas estão te ouvindo. Sim, Lucas, exato. ó,
Aí agora uma pergunta que é minha também, que não estava no script, eu acabei de lembrar aqui. Eu falo muito rápido. E quando eu falo muito rápido, eu começo a embolar as coisas. E gaguejo também, né? Olha, ó, comecei a gaguejar só de falar. Querer desenvolver rápido, falar rápido, querer que as pessoas. Eu não sei se é ansiedade para falar. Me dá uma dica aí para ajudar a corrigir isso. Então, assim, eu falo que a comunicação é a nossa porta de visita, né? Depois do sorriso. Então, Marina, é o seguinte: vamos trabalhar velocidade de fala, pausas silenciosas, é tudo, sabe? Então, se você quer ser mais fluente, adequando, né, essas estruturas, né, de velocidade de fala, de pausas silenciosas na sua fluência, você vai conseguir muito bem coordenar a mensagem que o cérebro está mandando para a programação da fala em si. Essa é a dica, tá? É lógico que, assim, em terapia, a gente consegue, né, adaptar isso de uma forma mais tranquila, né? Falando Sim. a todo. Mas, assim, duas coisas importantes que eu sempre falo é velocidade de fala e as pausas silenciosas. Ainda hoje, eu estou fazendo acompanhamento com uma, uma profissional da voz que ela é cantora. Então, eu falei com ela assim: olha, vamos trabalhar a oratória, que aí nós vamos conseguir trabalhar articulação, velocidade de fala e pausas silenciosas, que são muito importantes. Por quê? Todo esse conjunto vai te ajudar a comunicar melhor, vai te ajudar a falar fácil, né? As pessoas vão conseguir te entender de forma clara e objetiva, que é o propósito dela, Sim. né? Porque além de cantar, ela faz um discurso também, antes e após ao curso, ao canto. Então, assim, é importante, né, ter esse contexto aí todo trabalhado. Muito bom, muito bom. Gente, eu já preciso marcar minha consulta aí, ó. Pois, disponível, fica à vontade, quando quiser. Pode Isa comentou aqui de novo pra gente, ó, só um comentário que gostaria de deixar aqui. Fiz alguns estudos de casa esse semestre na faculdade, onde mostrava a grande importância do profissional fono em alguns casos. Foi interessante. Isa é fisioterapeuta, né, Isa? Só recorda pra mim o que você tá fazendo. Mas é muito verdade. certamente, com certeza. Assim, eu vejo, né, Marina, assim, a importância do fonoaudiólogo em vários âmbitos hoje, sabe? Com Então, certeza. depois que comecei a atuar, eu vejo isso de forma clara, sabe? Às vezes a pessoa não tem patologia, mas ela precisa do seu trabalho. É igual você fala no seu caso, às vezes eu falo muito rápido, acabo atrapalhando e começa a gaguejar. Então, assim, eu tô dando É, um exemplo agora. Então, sim, assim, ele não tem ciência que eu, que sim. ela fala. Bacana isso, é muito bacana. Nós trabalhamos em um trabalho multidisciplinar com nutricionista também. Inclusive, tem até uma live com nutricionista aqui depois, se quiser conferir, tá? Mas então, assim, é importante, sabe? Então, às vezes a pessoa desconhece, nossa, o fonoaudiólogo poderia me ajudar a comunicar melhor, né? Por quê? Uhum. Comunicação, né? Ele estuda a comunicação humana. Então, isso é muito bacana de se ver. Ótimo. Oh, isso mesmo, Pessoal, exatamente. mais alguma dúvida? Interage com a gente aí, deixa pergunta, deixa dúvida, que a gente ama ajudar as pessoas. Com certeza, né, Marina? O Escuta Aqui foi feito assim com esse propósito, sabe, de levar a qualidade de vida mesmo, bem-estar para as pessoas, né, de uma forma assim tão dinâmica, tão leve, né, misturar esses conhecimentos mesmo. A, Ótimo. a Isa comentou aqui, onde ele é quem determina a consistência. Exatamente, o fonoaudiólogo ele tem, né, a competência, né, de desenvolver esse trabalho, né, com esses pacientes que precisam se alimentar por via oral, né? E aí a gente atua nesse âmbito aí. Olha, muito interessante, também não sabia. Bacana. E quando temos dificuldade de falar tudo? Olha, eu recebo muito, muito, muito essa pergunta. Assim, Nossa, eu dificuldade de falo, falar baixo. a gente também não pode descartar, né, aquele contexto da cultura da pessoa, né? É lógico É. que, né, vamos pensar também, né?
Vamos fazer uma avaliação auditiva para ver também como que está essa audição, né? Para ver se não tem nenhum empecilho, né? Colaborando para esse falar alto. Mas se não tem nada de audição, pode ser da cultura da pessoa falar alto, né? Então, assim, a gente também não pode descartar né, esse conjunto biológico, né? De cultura, de contexto familiar, né? O meio que a pessoa está inserida. Então, assim, isso varia muito, sabe, Isa? Ótimo, respondido. Pessoal, vocês têm mais alguma dúvida sobre atividade física, sobre a fonoaudiologia? Deixa a gente. Isso, verdade. Marina, eu tenho uma pergunta para você. A Pode, minha pode. alto sofre horrores com isso. E eu sofro horrores para falar baixo, Isa, que é para nós. Tem que fazer exercício mesmo, né, Lucas? Com Preparar. certeza. É criar hábito, né? Como eu falei anteriormente. Adaptar a certos hábitos que vão colaborar mesmo para que esses processos não aconteçam. Mas, E Mari, Lucas vai me corrigir, porque aqui também é músculo, né? Do mesmo claro, jeito que faz exercício na academia para fortalecer o músculo, a gente precisa fortalecer o músculo aqui também, né? Por isso exato. que tem que preparar ele, relaxado, no mesmo dia. Isso que entra naquela questão de fazer os exercícios de relaxamento, né? Tanto cervical quanto, né, da laringe aqui. Prega vocal, ela é estilagem de músculos, né? Então, a gente tem que levar em consideração esses processos. Ótimo. Pode falar, Lucas, a sua pergunta. A pergunta que eu tenho é o seguinte: é normal a pessoa ser sedentário ou é normal a pessoa não ter, assim, iniciativa ou motivação para fazer atividade física? Então, voltou? Tá me ouvindo? Doutor, estou te ouvindo. Ai. Então, não é normal ser sedentário, né? As pessoas às vezes podem, assim, já ser obesas, o que leva a esse desânimo, corpo pesado, né? O interessante é que a pessoa faça pelo menos uma caminhada, né? Para manter ali a circulação ativa, para manter o bombeamento do coração, né? Para o coração trabalhar, porque o coração também é um músculo. Então, assim, a gente Sim, tem que fazer exercício para o coração também, né? É, agora, vamos falar, assim, de força de vontade, né? Mais ou menos que você falou relacionada a isso. Então, assim, se você não gosta de atividade física, começa fazendo pouco. É melhor do que a semana tem 7 dias. Eu vou treinar, vou treinar todo dia. Não, comece fazendo 2 dias. Porque assim o seu corpo vai acostumando, uma coisa puxa a outra, você vai vendo os resultados, vai vendo que o corpo vai ficando mais leve, vai sentindo mais disposição, melhora no sono e uma série de outros fatores, né? Exercício, o exercício libera muito hormônio bom, né? Que dá a sensação de bem-estar, prazer, serotonina, endorfina. Então, assim, a partir do momento que a gente começa a praticar, a gente começa a sentir um gosto também. Quem começa a treinar sabe disso, né? Que antes de treinar eu tinha um corpo pesado, não dormia bem, eu era preguiçosa. Me chama para subir hoje num morro a pé. Vamos, agora! Parece que a gente tem mais disposição, fica mais elétrico, né? E libera coisa boa, dá aquela sensação de alegria, tá? Então, assim, falar que é normal ser sedentário? Não. A pessoa pode começar aos poucos, né? Começar fazendo 2 dias de atividade física, fazendo atividade física, vai querer comer melhor também, vai começar a pensar, vai querer emagrecer ou vai querer ganhar massa e vai ficar melhor de cabeça, vai ficar mais feliz, né? Esperar coisas boas. Isso aí é um conjunto de fatores. não, certamente. Respondido. Eu gostaria, assim, né? Te agradeço por ter respondido para mim, porque assim, uma dúvida minha, e porque isso acontece com, sabe, eu nunca fui aquela pessoa motivada a fazer atividade Uhum. física. Então, assim, ouvindo nessa questão de hormônio, então, assim, já há, né,
um leque assim na minha cabeça que eu preciso, né, de deixar um pouco de sedentarismo, né, e praticar atividade física, né, ser mais coerente, né, com a minha saúde, né, nesse aspecto. Sim, e aí vai ter vários tipos de exercício, né? Aí tem academia, tem musculação, tem o funcional, que às vezes é peso do próprio corpo, tem uma aula de dança, tem uma aula de bike. Então, assim, faz um pouquinho de cada para você conhecer, acha o que te agrada mais e fazer ele com mais, né, com mais frequência, né? Eu, por exemplo, eu amo dançar. E aí a gente achou hoje um treino que faz com dança junto. Então, assim, numa música normal, de forró, de axé, de não sei o que, a gente coloca polichinelo, agachamento e tá treinando. Então, assim, hoje em dia não tem desculpa. Começa a sair para o ar livre, às vezes andar de bicicleta também faz muito bem, porque acho que tudo que envolve a natureza, né, é muito gostoso. Claro, com certeza. Muito bom. Mas e Verdade. pode me... Eu te ajudo. Com certeza, eu já assim, já nos próximos meses aí, vou te chamar assim, eu quero fazer esse acompanhamento aí também, porque eu sinto a necessidade de ter, né, trabalhar esse contexto mesmo de atividade física comigo, né, com o corpo, né. Duas coisas que eu falei que eu vou procurar, né, tá fazendo nos próximos meses é acompanhamento com nutricionista e acompanhamento com uma pessoa, um personal trainer. Por quê? Ano passado eu fiz uma dieta muito louca, assim, eu restringi carboidrato, emagreci muito, fiquei bem, mas aí depois que passou um tempo eu voltei, né, no peso que eu tinha antes, né? Então assim, isso frustrou de certa forma um pouco, né? Eu acho que é bacana compartilhar com as pessoas, porque às vezes muitas pessoas né, você acha muito bacana e tal. Quando você está no processo de emagrecimento, é muito bom, né? Sua autoestima fica lá em cima e tal. Mas eu descobri que eu não emagreci de uma forma saudável, né? Eu não fiz acompanhamento nutricional, né? Então, agora não. Eu, né, abri minha mente e vejo a necessidade, a importância de ter um acompanhamento, né, com profissionais que possam contribuir, né, nesse auxílio aí de emagrecimento saudável. O que que acontece? Isa tá aí, não me deixa mentir. Tudo que você restringe demais, você não dá conta de manter por muito tempo. Então, assim, se você gosta muito do arroz, coma o arroz. Não vai ser o arroz que vai te fazer engordar. Só que aí vai ter a quantidade exata para você comer, né? Se você gosta muito do pão de sal, não vou comer pão de sal, mas aí você vai descontar outra coisa. Coma o pão de sal, né? Em quantidades adequadas. Por quê? Se é restrito demais, chega uma hora que a gente não dá conta e a gente frustra. Se eu coloco lá para a pessoa malhar 7 vezes na semana e comer restrito 7 vezes na semana, de segunda a segunda, tudo certinho, a pessoa começa a ficar assim, né? Se um dia eu não consigo treinar, joguei tudo né, por água abaixo. Então, já não consegui treinar hoje mesmo, amanhã eu também não vou. Eu não comi direito hoje e amanhã também vou comer de novo. Então, isso vai sendo uma bola de neve, né? Vai virando uma série de fatores. E é só sentar com o nutricionista mesmo, contar as coisas que você gosta, ver o que dá para fazer, né? Ele vai calcular a quantidade exata e você vai fazendo isso aos poucos. E o corpo também vai responde de uma forma tranquila, né? Com resultados tranquilos, com resultados bons e saudáveis. Porque se você emagrece de uma vez, você pode estar perdendo também um tanto de nutriente, né? Um tanto de coisa ali que seja importante, o corpo está eliminando. E outra coisa também que é importante, as células de gordura que a gente tem no corpo, a gente não elimina elas nem quando a gente emagrece da forma natural. A gente murcha elas. Então, se você faz uma dieta restrita demais ou toma um medicamento para emagrecer, o que que seu corpo faz? Manda um estímulo para sua célula murchar. Murcha. Ela murcha. Assim que você para de fazer exercício ou volta a comer normal, a célula vai e infla de novo. Não, por isso que é uma coisa assim, tem que virar hábito. E uma coisa que eu gosto muito de falar: faça durante 21 dias. Não quebre nem dieta, nem treino durante 21 dias. Se você faz dentro de 21 dias, o cérebro coloca como se fosse um hábito. E Sim. aí, acabou. Tem artigo, tem estudo que comprova isso. É muito bacana, gente. Muito bacana.
Extraordinário, não, com certeza. É assim, você falou, me remeteu tudo que eu vivi, assim, sabe? Né, nesse percurso aí. Mas enfim, te agradeço demais por ter aceitado o convite da live.